A paz do Senhor a todos. Estamos aqui para a nossa quarta aula sobre escatologia. Esse tema que aguça a curiosidade de todos, ou de muitos, né? E para mim não é diferente, para você que está assistindo essa aula também não é diferente, porque temos uma esperança, a esperança de um arrebatamento. E hoje nós vamos falar um pouco, dentro ainda do assunto arrebatamento, que é o nosso primeiro tópico do nosso curso, na nossa série escatológica, por melhor dizer. Abordaremos um assunto que sofre algumas críticas e é um dos assuntos mais polêmicos, dentro da escatologia, principalmente quando se trata de arrebatamento. A nossa aula de hoje ela vai focar no assunto arrebatamento pré-tribulacional. Na primeira aula nós apresentamos, na primeira ou segunda aula nós apresentamos o conceito do arrebatamento pré-tribulacional, que, lembrando, é o arrebatamento que ocorre antes da volta de Jesus, ou melhor, antes da grande tribulação, o arrebatamento que ocorre antes da grande tribulação, ou seja, a igreja ela não passa pela grande tribulação. Então, nós vamos apresentar aqui alguns dados, textos bíblicos, referências históricas sobre o pré-tribulacionismo, pois a maior crítica dentro do pré-tribulacionismo é relacionado a John Nelson Darby. John Nelson Darby, um professor bíblico, uma das figuras mais influentes entre os irmãos de Plymouth, fundador dos Irmãos Exclusivos, alguns grupos, né, teológicos, principalmente do século XIX, ele que é considerado o pai do dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? Ele dividiu, ele entende, né, que a história da humanidade ela é dividida em 7 eras ou 7 dispensações. Nós teremos uma aula somente sobre esse assunto. Mas, focado em Nelson Darby, ele, através de um estudo mais detalhado do Novo e Antigo Testamento a respeito da escatologia, ele observou que a volta de Jesus ela se daria em 2 momentos. Ele estudando ali, né, juntamente com Walvoord, e também baseado nos estudos também de Scofield, ele entende que o arrebatamento e a volta gloriosa de Cristo, elas traziam nuances diferentes uma da outra. Então ele vai desenvolver essa teoria do arrebatamento pré-tribulacionista, ou antes da grande tribulação. A maior crítica a respeito de Nelson Darby é que ele teria recebido, sido influenciado por uma visão da carismática Margaret MacDonald, que ela era uma pessoa ligada ao Irvingita, né, que era um movimento herético daquela época, que trazia heresias, né? Ela tinha algumas experiências visionárias e proféticas, e então Darby ele se baseou nisso, e uma dessas visões de Margaret, ela mostrava um arrebatamento pré-tribulacional. Porém, isso não aconteceu, até porque Margaret MacDonald ela era pós-tribulacionista, então era uma crítica infundada a John Nelson Darby. E outra grande questão que surge sobre esse assunto pré-tribulacionista é que aqueles que são contra o pré-tribulacionista, né, eles afirmam que o pré-tribulacionismo ele começa em Nelson Darby, baseado nas visões de Margaret MacDonald, né? Então a aula de hoje ela se propõe
a mostrar que, além de bíblico, o pré-tribulacionismo ele está na história, né? Ele começa já desde o início da história do cristianismo. Ele já era defendido por alguns homens antes de Nelson Darby. Então nós vamos dar uma caminhada pela história e depois nós vamos observar o que a Bíblia diz que é a nossa fonte, né, que é o nosso guia, o que ela diz sobre essa questão pré-tribulacional. Nós podemos citar uma frase, eu estou botando na tela aqui, Pastor de Hermas. O que era o Pastor de Hermas? Pastor de Hermas, ou simplesmente chamado de O Pastor, era uma obra literária cristã muito influente no século II depois de Cristo. Inclusive ela esteve dentro do canon bíblico durante muito tempo. Alguns padres da igreja no período da patrística colocaram o Pastor de Hermas como um dos livros dentro do canon bíblico, né? Nós não, depois da codificação ali, ou da análise de Jerônimo, que deixou com 66 livros dentro do canon, os livros que nós temos hoje, nós não consideramos Pastor de Hermas como um dos livros canônicos, porém nós entendemos a validade histórica desse livro. E Pastor de Hermas, eu estou colocando na tela, e olha o que diz o texto. Vós escapastes da grande tribulação em virtude da vossa fé, e porque não duvidastes na presença de tal besta. Ide, portanto, e contai aos eleitos do Senhor os seus atos poderosos, e dizei a eles que esta besta é um tipo da grande tribulação que está se aproximando. Se então vos preparardes e vos arrependerdes de todo o vosso coração e vos converterdes ao Senhor, será possível escapardes dela. Dela o quê? Da grande tribulação. Sim, se o vosso coração for puro e imaculado e passardes o resto dos dias da vossa existência servindo ao Senhor irrepreensivelmente. Então aqui o Pastor de Hermas, né, que esse texto do segundo século, ele vai trazer essa ideia pré-tribulacional, quando ele vai dizer que se aquelas pessoas, né, se preparar, se arrepender de todo o coração e se converter ao Senhor, será possível escapar dela. E dentro dela, nesse contexto ali, ele está falando da grande tribulação. Então nós apontamos aqui que dentro da patrística, o que é a patrística? A patrística é o período dos pais da igreja. Lá entre o segundo e o quinto século, digamos assim, ele é o período da patrística, dos pais da igreja, e nesse período já se falava de um arrebatamento pré-tribulacional, né? Então, nós temos aqui dentro da patrística, teríamos outros casos aqui, mas nós vamos pontuar um por época, e sempre para a gente entender que o pré-tribulacionismo ele não começa com Nelson Darby, ele começa muito antes, ele já era citado já nos períodos anteriores, né? Dentro da igreja medieval nós temos Éfrem de Nísibis. Quem foi Éfrem de Nísibis? Esse homem era considerado ali um santo, né, dentro da igreja católica, né, da igreja romana, dentro da Idade Média. Ele foi um diácono, teólogo, um dos maiores poetas e escritores da igreja antiga. Ele nasceu por volta do ano de 306 na cidade de Nísibis, por isso ele é chamado de Éfrem de Nísibis, atual Turquia, né? E ele é célebre por seus hinos poéticos, sendo chamado de a harpa do Espírito Santo. Então ele tinha alguma diferença dentro desse contexto da igreja totalmente corrompida ali na Idade Média. Ele era um precursor, né? E o que ele vai dizer Nísibis, né? Ele vai dizer ali, eu estou colocando na tela, todos os santos e eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está por vir e serão levados ao Senhor para que em nenhum momento possam ver a confusão que domina o mundo por causa dos nossos pecados. Aqui nós temos uma visão clara de um pré-tribulacionismo
segundo a visão de Éfrem de Nísibis. Ele vai dizer ali, como ficou bem claro aqui, que todos os santos eleitos de Deus serão recolhidos através de um arrebatamento antes da grande tribulação. Então nós temos claramente aqui uma visão pré-tribulacionista dentro da Idade Média, né? Então nós temos, é muito importante esse texto aqui, que mostra bem essa questão. Nós podemos citar também dentro da Reforma, que foi um outro período importante dentro dessa caminhada do cristianismo, quando nós temos um reformador francês, Peter Jury, em seu livro O Livramento Futuro da Igreja, esse livro é datado de 1687, ele ensinou que Cristo viria nos ares para arrebatar os santos e voltaria para o céu antes da batalha do Armagedon. Ele falou de um arrebatamento secreto antes da sua vinda em glória e do juízo do Armagedon. Então é muito clara essa visão na Reforma também. E podemos citar também que Martinho Lutero, outros homens, próprio Zwingo, eles eram pré-tribulacionistas. Então nós temos um vasto grupo de teólogos que eram pré-tribulacionistas, porém temos também alguns pré-tribulacionistas. Isso está relacionado a uma visão, né? Uma visão dos textos bíblicos, porque creio, né, que isso não impede a salvação de nenhum grupo, né? O que eu acho que talvez os pós-tribulacionistas terão uma grande surpresa com o arrebatamento, mas isso não impede eles de serem arrebatados, desde que busquem vida de santidade, se afastem do pecado, né, aceitem Jesus como Salvador. Isso não há é mais uma discussão sobre o tempo da vida de Jesus, do arrebatamento, porque lá no início da nossa aula, uma das primeiras frases que eu citei é que há uma coerência entre todos os teólogos, é o fato que Jesus vai voltar. Se vai haver um arrebatamento pré-tribulacionista, ou ele volta somente depois da grande tribulação em poder e grande glória, isso são visões. A nossa visão como dispensacionalistas, como pentecostais, é uma visão pré-tribulacionista, como nós estamos apresentando aqui. Mas nós podemos citar que vários homens de Deus, homens piedosos, eram também pós-tribulacionistas. Nós podemos citar o príncipe dos pregadores, né? Ele era pós-tribulacionista, né? O Spurgeon, Charles Spurgeon, ele era pós-tribulacionista, e isso, claro, não impediu, né, de ser salvo. Nós entendemos que isso não impede. Mas apresentando aqui, dentro da nossa aula, aqui nós mostramos algumas questões que vão afirmando o nosso pré-tribulacionista e contrariando aqueles que dizem, né, que o pré-tribulacionismo ele começa em Nelson Darby. Quem era Pierre Jury? Né? Foi um fluente teólogo calvinista, né? Ele era calvinista, uma linha diferente da que nós seguimos, porém, nesse sentido escatológico, as ideias batiam com aquilo que a gente pensa, né? Pastor e escritor francês, famoso defensor dos huguenotes, né? E da tolerância. O huguenote é aquele grupo, né, piedoso ali do século XVII, né? Então nós temos essa defesa. Nós podemos também citar, já no período mais moderno, digamos assim, o Seminário Teológico de Dallas, né? Ele é o principal centro acadêmico do dispensacionalismo clássico. Fundado em 1924, ele consolidou essa teologia que defende o arrebatamento pré-tribulacionista, afirmando que a igreja será levada a Cristo, por Cristo ao céu antes dos 7 anos da tribulação. Então essa instituição, ela defende isso e ela fundamenta a crença que é muito importante dentro do pré-tribulacionismo. Nós entendemos essa divisão
E é fundamental. O dispensacionalismo, ele prega a distinção entre Israel e a igreja. Claro que nós vamos ter uma aula só sobre isso, mas para nós entendermos claramente que o dispensacionalismo, ele divide a igreja de Israel. Ou seja, as promessas que eram para Israel continuam sendo para Israel. A igreja, ela não se torna um novo Israel. A igreja, ela é um mistério, segundo Paulo vai dizer ali em 1 Coríntios 15, 52, quando ele vê, eis nos digo um mistério, porque a igreja, ela não está no Antigo Testamento. Então, a igreja e Israel são coisas diferentes, são planos diferentes. E o dispensacionalismo, ele defende isso. Porque se fosse ao contrário, como é o aliancismo trata Israel e igreja como o mesmo plano, a igreja teria que passar pela grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação se trata de um juízo de Deus com Israel. Então, se a igreja e Israel são a mesma coisa, a igreja passaria pela grande tribulação, e a maior parte dos defensores do pós-tribulacionismo, eles são aliancistas, não são dispensacionalistas, né? Então, indo já para a parte final da nossa aula de hoje, o que a Bíblia fala sobre o pré-tribulacionismo? Né? Porque onde é que a Bíblia defende o pré-tribulacionismo? Nós podemos citar alguns textos. Né? O texto principal da defesa pré-tribulacional, de um arrebatamento pré-tribulacional, é o texto de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1 e o verso 10. A carta aos Tessalonicenses é um compêndio escatológico, né, onde apresenta a dinâmica do arrebatamento, como nós falamos na última aula. Ela está baseada num texto ali de uma carta de Paulo a Tessalônica, e também traz algo sobre essa questão pré-tribulacionista. Quando ele vai afirmar, no capítulo 1 e o verso 10, diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Esse nos livra da ira futura, nós entendemos ira futura como a grande tribulação, e quando ele fala nos livra, ele usa o termo grego ekton orges, que significa arrancar de, tirar antes. É o termo principal que usa a preposição nessa passagem. Ela significa resgatar ou livrar, tirar antes. Então, nós entendemos em cima desse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1 e o verso 10, que Jesus vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. Também nós temos outro texto aqui, na mesma carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9, quando vai dizer, olha só, porque Deus não nos destinou para a ira. Então essa ira é a grande tribulação. Mas para que Deus nos destinou? Para a aquisição da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um texto que confirma esse pensamento pré-tribulacionista a qual nós defendemos. Também o texto de Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei do quê? Da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Essa palavra tentação dá a ideia de grande tribulação. Nós podemos ver lá, quando Jesus está falando do sermão profético ali de Mateus 24, ele vai dizer de uma aflição que nunca houve antes. Então, é dentro desta ideia. Tentações há no dia a dia, aflições há no dia a dia. Porém, Jesus fala de uma aflição que nunca veio antes. E esse termo é relacionado à grande tribulação. Então, nós temos, dentro desta aula de hoje, nós apresentamos esta questão de uma visão pré-tribulacionista. Eu também separei aqui um texto do Scofield, a Bíblia de Scofield, para os irmãos que querem se aprofundar dentro desta visão pré-tribulacionista. A Bíblia de Scofield, ela traz uma visão, os comentários pré-tribulacionistas, então ela mostra muito isso.
E aqui mexendo eu também achei um outro texto de Dolcino. Quem era Dolcino? Dolcino, ele foi um frei, isso já lá na Idade Média, né? Ele foi um frei da Igreja Católica, um frade da Igreja Católica, e que ele condenava muitas práticas da Igreja Católica. Né? Juntamente com seus seguidores, eles pregavam o retorno da igreja à pobreza, à simplicidade, à comunhão de bens e das mulheres, né? O fim da Eucaristia, a própria adoração da cruz. Então, algumas coisas que não estavam de acordo com a linha católica romana. Ele, dentro dessas doutrinas dolcinianas, né, que é chamada as doutrinas de Dolcino, ele também trazia uma visão pré-tribulacionista. Né? O que ele dizia? Olha o texto dele que eu vou botar na tela. O anticristo estava entrando neste mundo dentro dos limites do dito período dos 3 anos e meio, e depois da sua vinda. Olha. Então ele, Dolcino e seus seguidores seriam transferidos para o paraíso no qual estão Enoque e Elias, e desse modo seriam preservados ilesos da perseguição do anticristo. Então nós temos aqui uma visão também, mais uma visão dentro da Idade Média sobre o pré-tribulacionismo, né? E a escatologia de Scofield, que eu tinha proposto falar aqui um pouco, ela vai trazer essa ideia. Então, todos nós que defendemos o pré-tribulacionismo, a Bíblia de Scofield, que ela está disponível a todos ali, né? Ela traz essa escatologia com base num pré-milenismo dispensacionalista, popularizado na Bíblia de estudo Scofield. Ela divide a história em 7 eras ou dispensações, né? Como nós já falamos ali de Nelson Darby como um dos pais do dispensacionalismo. O que é o dispensacionalismo? É a divisão da história em 7 eras. Ele defende um arrebatamento pré-tribulacionista secreto, seguido pelos 7 anos da grande tribulação e reino milenar de Cristo e juízo final. Então essa é a linha que nós defendemos, nós seguimos essa linha pré-tribulacionista. Então, nessa aula de hoje, o que nós apresentamos, né? Nós apresentamos, fazendo um resumo rápido, que o pré-tribulacionismo ele não surge em Nelson Darby no século XVIII. Nós apresentamos dentro da patrística, dentro da Idade Média, dentro da Reforma, opiniões de teólogos sobre já defendendo o pré-tribulacionismo. E também apresentamos a base bíblica do pré-tribulacionismo, né, através de 4 textos ali, principalmente os textos paulinos, das cartas paulinas, que apresentam a Bíblia falando que Cristo sim busca a igreja antes da grande tribulação. Então, nesta aula de hoje nós apresentamos esta ideia que o arrebatamento pré-tribulacionista. Claro que nós não esgotamos o assunto, né? Sempre surge algo novo, mas por este momento seria essa a nossa aula de hoje. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.